a violência acontece de forma silenciosa dentro de casa? Sim, estamos falando da violência sexual que afeta milhares de crianças e adolescentes. Areta, você é atriz e arte educadora e você trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco. Como é que você iniciou esse trabalho? Desde os meus 18 anos, né, que eu trabalho com crianças em situação de risco. Primeiramente, eu trabalhei num projeto social, que era o projeto Escola Aberta, da ASA, né, e nesse trabalho eu fui descobrindo essa minha vontade de trabalhar com o social, né, essa busca da pesquisa, de tentar levar esse meu trabalho artístico, porque eu trabalho com teatro, sou palhaça, sou arte educadora, pedagoga, e tentar levar essa arte para dentro do trabalho social. Qual a sua avaliação sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes? Nesse período da pandemia, desse trabalho remoto que nós professores começamos a fazer, a gente veio percebendo, né, quantas crianças que tinham essa possibilidade antes da pandemia de ir para a escola e agora tiveram que ficar 24 horas dentro da sua casa, né, encontrando vários tipos de violência, como abuso, como exploração sexual, como a violência doméstica, né. Dentro da minha metodologia de trabalho, dessas aulas remotas, eu estava procurando sempre levar atividade que estimulasse o meu aluno a ter uma atividade de pesquisa, de busca, divertida, para ver se naquele momento ali ele poderia se sobressair de tantas violências. Essa violência também que é física, né? Eu ficava pensando, quando os nossos alunos iam até a escola, eles tinham um lugar também para se alimentar, né? E esse período de pandemia, eles passaram também essa falta, né, da alimentação. Criança que teve que ser educada pela mãe, né? A mãe que não podia trabalhar porque não tinha como deixar o filho. Uma das atividades que nesse período da pandemia eu procurava levar para os meus alunos para estimular eles a essa pesquisa, a essa vontade de estudar e até o momento que eles tinham que poderia estar acontecendo alguma violência dentro de casa, mas ele podia deixar aquilo ali para fazer uma atividade da escola, que a professora de teatro passou. Foi um festival de objetos animados. Foi muito interessante esse festival, né? Eles iam procurar em casa algum objeto e transformar aquele objeto em vida. E foi interessante que eles pegavam uma caneta com um caderno e criavam o texto com a caneta e o papel. Pegava a maçã com a banana e criava um texto com a banana e a maçã. Mobilizamos também os professores da escola para a gente poder comprar um prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? E a gente fez o festival, né, online. E foi muito interessante, porque a gente tinha mais ou menos 500 alunos, assim. Que mais eu percebi que nesse momento da pandemia estimulou, assim, os alunos a estarem presentes remotamente dentro da escola, né? Essa é uma violência invisível. Como é que você percebe ela? Eu percebo, assim, dentro da sala de aula eu já vivi uma experiência assim, muito forte em relação ao teatro também. Eu tinha um aluno que ele não sentava, né? Toda vez que eu dizia, mas fulano, por que tu não senta, né? Por que tu não senta? E ele ficava todo o tempo correndo na sala, né? E eu não entendia. E todo mundo achava, porque é hiperativo, né? Esse aluno tem algum problema e tal. E aí eu comecei a olhar para aquele aluno, né? E uma vez eu cheguei perto dele e disse, meu amor, senta. Ele disse, não, tio, eu não posso sentar. Tá doendo o meu bumbum, né? Tipo, ele falou isso. E aí eu fui conversar com a mãe. E aí a gente descobriu que esse aluno estava sendo, né, abusado pelo padrinho, né? Então, assim, nós professores, a gente tem que procurar estar muito atentos e atentas, né, essas situações que acontecem dentro de sala de aula. Porque a gente vive num contexto educacional que nós temos mais de 40, 30 alunos em sala, mas cada um desses alunos e dessas alunas são individuais.
são ser único, que precisam ser vistos, né? Que precisa ter esse acompanhamento e essa atenção. Porque realmente, às vezes a gente pensa que a violência, que o abuso, a exploração sexual, ela vem da classe C, D, né? Que a gente fala pobre, né? Mas essas violências, ela está em todo lugar. Então, a gente precisa, como professores, pais, sociedade, estar bem atentos e atentas para essas crianças e para esses adolescentes. Esse tipo de violência é uma violência que acontece em sua maioria dentro de casa. Você trabalha também com as famílias. Fala para a gente como é que você faz essa abordagem. Olha, a gente trabalhar com uma família é um trabalho mais delicado, né? Porque com a criança, como a gente está convivendo ali diariamente, a gente começa a ter essa relação afetiva maior, né? E com a família, a gente precisa ter esse cuidado, né, essa atenção. Elas precisam perceber que realmente nós, como educadores, né, estamos ali para apoiar, para estar juntos e juntas. Então, eu sempre, dentro da minha prática pedagógica, né, eu gosto de fazer encontros. Eu nem gosto de dizer a história assim, reunião, né? Eu gosto de fazer um café da manhã, vamos fazer um lanche, vamos fazer uma roda de conversa. E a partir dessas situações, trazer esses temas que são tão importantes para conversar. E eu sempre gosto também, quando eu estou com as famílias, quando vou fazer alguma temática com elas, usar o que eu tenho de melhor, né? Que é a arte, as linguagens da arte, né? Que é o teatro, que é a música, que é a palhaçaria, né? E a partir disso a gente começa a conversar sobre os filhos, né? No início, eu sentia que tinha essa dificuldade do pai e da mãe ir até a escola. Mas quando a gente foi tomando aquilo uma rotina, né, mensal ou em dois meses, elas começaram a frequentar mais e as nossas relações entre escola, família e criança vem melhorando muito. E aí, você curtiu? Se eu curti, eu adorei! O que é que houve pra essa animação toda? A gente teve um bate-papo com o Unicef lá na escola. E o que a Unicef faz? É uma organização que trabalha em várias áreas da infância e adolescência, como educação, saúde, proteção contra violências e participação cidadã. E como foi a conversa? Incrível! Aprendi um monte de coisa. Como conhecer os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes, evitar que aconteçam e buscar ajuda quando for preciso. Ah, mas aí é só ver quando a criança tá machucada. Na verdade, é muito além disso. Existem vários tipos de violência. Por exemplo, a física, que é tipo uma agressão ao corpo. E a sexual, que é quando alguém nos força a praticar ou presenciar ato sexual. Sim, é considerado violência até mesmo um toque indesejado ou a exposição de nossas partes íntimas. E tem também a violência psicológica, que acontece, por exemplo, quando alguém ameaça ou humilha outra pessoa. E tem a negligência. Negligência é quando um adulto deixa de cuidar de uma criança ou adolescente e de garantir tudo o que ele precisa para se desenvolver bem e com saúde. E a gente tem que ficar esperto. Essas violências podem levar a dificuldade na escola, depressão, machucados no corpo e até comportamentos perigosos. Mas o que dá pra fazer quando a gente vê isso? A gente precisa conhecer e saber onde tá a rede de proteção. Sabiam que tem dezenas de entidades que atuam para proteger crianças e adolescentes? Além da escola e da família, tem também o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Delegacia, o CREAS e todos esses outros. Então, por exemplo, se uma criança sofre violência sexual, comunicamos ao Conselho Tutelar, que notifica a polícia e o Ministério Público. Nos casos em que a vítima precisa de atendimento médico, ela deve ser encaminhada para uma unidade de saúde local. É preciso também registrar um boletim de ocorrência, para então a criança ser encaminhada para o serviço local de referência, que vai ajudar ela e sua família a resolver e superar o problema. Fora que existe também o Disque 100, uma linha telefônica que recebe denúncias anônimas e gratuitas. Poxa, vocês estão afiados no assunto.